Bem-vindos, sejam bem-vindos. Estamos na nossa segunda aula. Agradeço imensamente a presença de todos. Senhores, vamos falar um pouquinho do que como nós terminamos a aula anterior. Falamos dos princípios básicos ali da negociação. E eu acho que o principal dentro desse contexto todo foi deixar o sentimento de lado. Lembra, gente? Esta era a ideia principal para que você entre numa negociação. Se você partiu para negociar, deixe os seus sentimentos de fora. As pessoas não negociam, né, entre aspas, mas o que você tem que fazer? Separar a pessoa do objetivo da negociação. Esse é o principal. Perfeito? Sei que é praticamente impossível fazer isso. Difícil demais, não é? Mas é possível fazer sim. Então façam. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha no último slide que nós terminamos aí a aula passada. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Então nós fechamos a aula passada com esses dois slides, onde nós estamos falando dos ganhos mútuos, não é isso? E também do objetivo, né? Do que você deseja, qual é o objetivo, qual é o interesse, o que você determinou como sendo o principal para a negociação. Toda negociação, relembrando, ela parte de um conflito. Esse conflito vai gerar uma insatisfação. Essa insatisfação tem que ser negociada para que ela deixe de existir. Então, necessidades são criadas em cada parte. Essas partes têm que, de alguma forma, resolver essa situação. Como nós vamos resolver isso? Aí que tá, você tem que criar um objetivo. O que você deseja, até onde você deseja estar, ou você deseja ir. Do que você está, do que você pode abrir mão. Né? Porque eu não posso conseguir 100%, né? Às vezes até dá, mas sempre, como eu sempre digo, né? Esse relacionamento com toda certeza se perdeu quando você massacra o oponente. Mas é extremamente mais objetivo, até mais eficaz, mas os relacionamentos se perdem, né? Mas até onde você está disposto a ir, ou disposto a ir, até onde você deseja chegar com essa negociação, né? Talvez, se na sua mente você pensar aí em 100%, se eu conseguisse 100 seria excelente, mas caso contrário, esse 100 não seja possível, então vou trabalhar com que percentual de aceitação? 90, 95, 80, 85, não sei. Para cada negociação, para cada caso concreto, nós temos que pensar como fazer isso, como que nós vamos negociar, de que forma eu vou negociar. Eu tenho que fazer um planejamento, gente, nada cai do céu, tá? Então as pessoas acham que tudo não é fácil, eu sento lá e negocio. Não é assim. Tem que estudar, tem que analisar, tem que planejar, tudo tem que ser assim, senão as coisas não funcionam. Então vamos partir para mais um slide aqui. Isso daí nós estamos relembrando a aula passada, né? Então cada uma das partes pode procurar até mesmo terceiros para que esses possam mostrar valores de mercado, soluções anteriores, propostas novas, etc. Isso nós vamos falar um pouco lá na frente no curso, quando nós falarmos aí de mediação e conciliação, tá, gente? Mas nada impede que às vezes um terceiro possa ajudar nessa negociação de alguma forma. Uma opinião isenta ajuda sempre a conter a sensação de perda e a chegar a uma solução mais justa para todos os lados. Então, agora eu só vou dar uma pinceladinha para vocês, depois nós vamos falar especificamente isso no meio do curso, hein? Como é que funciona uma conciliação e como é que funciona uma arbitragem. Hoje, na Justiça do Brasil, a arbitragem já está muito melhor aceita do que era anos passados, tá? Então, cria-se lá a figura de um árbitro, não tem nada a ver, né, com um magistrado, não tem nada a ver com um jurídico, não tem nada a ver com nada. Você vai escolher uma câmara de arbitragem, que é um órgão especializado, que vai fazer uma espécie de julgamento, mas não tem nada a ver com a justiça normal, tá, gente? É um árbitro. E da decisão dele não cabe depois recorrer. Isso é colocado em contrato e tudo mais. E já no caso da mediação, você vai chamar uma pessoa que tem lá um saber sobre o fato que está sendo discutido, e essa pessoa vai auxiliar aí as duas partes até entrar
num acordo, ela vai conciliar as duas partes. Uma parte isenta também, que vai tentar ajudá-los de alguma forma. Nós vamos falar mais sobre isso, especificamente sobre isso, mais para frente no curso, tá bom? Mas tudo é possível. Quando a situação está realmente complicada, né, sempre bom nós termos aí pessoas para nos ajudar. E nada impede que as coisas possam ser melhor, né, resolvidas por intermédio de uma terceira pessoa. Então pensem nisso, às vezes ajuda bastante. O importante é que essa pessoa tem que ser isenta sempre, tá, gente? Não pode, como dizia minha avó, puxar sardinha para ninguém. Tem que ser isenta, tem que conhecer do assunto e tem que ajudar na solução. Ok? Então vamos lá. Vamos pular aqui. Vamos falar então de das etapas da negociação. Tá? Então nós vamos falar de uma negociação baseada em princípios, isso é muito importante, de suma importância desde a primeira ideia de se negociar até que o acordo seja conquistado, tá, gente? Nós estamos falando em princípios, valores, isso é muito importante. Assim, pensando friamente no fato, temos que analisar, planejar, discutir sobre a negociação. Então, veja bem, você tem que analisar a situação que você vai entrar nessa negociação, você analisa a situação antes, você tem que planejar, discutir sobre isso. Não adianta você partir feito um louco para negociar, porque não vai resolver. Da análise, um diagnóstico da situação através de informações colhidas, se faz necessário. Então, o que são essas informações colhidas, tá, gente? Vamos pensar aqui juntos. Eu vou partir para uma negociação X, tá? Existe uma coisa que está sendo discutida. Perfeito. Então, nós temos lá uma discussão sobre um determinado assunto. Eu desejo que esse determinado assunto acabe dessa forma, fulano deseja que acabe de uma outra forma. Então, como vamos chegar num acordo? Eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar essas informações que eu tenho que colher primeiro as informações. Eu tenho que saber com quem eu estou negociando, o que eu acho que essa pessoa deseja, ou se eu tiver alguma documentação que possa me conduzir a saber o que ele deseja, né? Ou mesmo no teor da própria discussão. Então, todas essas informações são necessárias para que você crie um diagnóstico antes de você partir para negociar. Tá? Porque não adianta você negociar sem informação nenhuma. Eu chego para negociar, por exemplo, com um senhor extremamente religioso e eu, sei lá, falo mal das religiões. Então, quer dizer, a negociação já vai queimar no primeiro momento. Então, eu tenho que ter informações do lado oponente, sempre entre aspas, né, do lado oponente, para que eu tenha ferramentas para negociar, senão não funciona. Não adianta eu achar. Em negociação você não pode achar, você tem que saber. Ou, no máximo, deduzir com a maior segurança possível baseado em informações. Então, como nós já dissemos, na aula de ontem principalmente, né, nesta fase, com sentimentos afastados, busca-se o que de concreto ocorreu para gerar essa situação e procura critérios para negociar. Ou seja, vamos deixar a raiva de lado, vamos deixar as condições erradas, como nós dissemos ontem, né? Vamos deixar o ódio de lado, o capeta do lado. Então, nós vamos agora analisar a situação. O que foi que aconteceu para nós chegarmos nesse ponto? Aconteceu isso, isso, isso. Mas tem que olhar com olhos sem sentimento, tá, gente? Ser muito direto nisso. Se for uma discussão, se houve algo pessoal, tem que tirar o pessoal disso e vamos tentar resolver. O que é que de fato está ocasionando de problema? Qual seria a solução para esse problema? Né? É assim que tem que se pensar. Não adianta ficar chateado, chamar o outro de todos os nomes possíveis, que não vai resolver, a situação não se resolve assim. Então, o que você vai buscar? Informações e já começar a pensar em soluções, partindo dessas informações que você levantou. Então, você fez um diagnóstico do problema, você fez um diagnóstico aqui do que aconteceu e possíveis soluções para isso. Então, eu acho que não é tão difícil assim, né, gente? Pensando, nós não somos multinacionais, mas pensando, sei lá, em problemas menores do que uma empresa, por exemplo, de um estado brigando com o outro, né? De países, um brigando com o outro, que tudo isso são negociações. Aí, às vezes, nós fazemos um curso desse e pensamos numa briguinha que eu tive, sei lá, com o meu vizinho. Não é assim.
Negociações envolvem, às vezes, países, nações, né? Ou nações contra nações. Então, tudo isso tem um peso muito grande. Então, às vezes, negociar com nações, nós estamos falando aí de uma negociação extremamente mais branda, né? Jamais no ataque, porque você tem que manter a política da boa vizinhança. Então, pensando em negociação assim, bem grande, né? Seria isso, é uma estratosfera aí, né? Das negociações ou conciliações, né? Vamos falar assim de modo internacional. Pode ser. Mas, de qualquer forma, seja um problema pequenininho, seja um grande, né, como uma negociação internacional, você tem que fazer um diagnóstico da situação. Eu tenho que ver o que gerou tal conflito, dessa informação, levantar todas as informações possíveis do conflito, né, e tentar achar soluções. Você não vai partir para uma mesa de negociação sem você ter as ferramentas na mão, né? Então é muito complicado. Então nós temos que analisar situação por situação. Tá bom? Então vamos partir aqui para mais um pouquinho. De posse desses critérios aí que você levantou, deve-se partir para o planejamento. Vamos planejar agora. Nesta etapa já sabemos o que é que ocorreu e o porquê ocorreu. Agora é a hora de colocar ideias no papel, levando em consideração as informações obtidas na fase anterior, ou seja, todas aquelas informações que você levantou, você vai estar colocando ideias sobre elas. Pensar objetivamente no que se deseja com a negociação é vital, gente. O que eu desejo? Essa é uma pergunta. Então você escreve lá no papelzinho, o que eu desejo? Porque muitas vezes você vai partir para uma negociação, você nem sabe o que você quer. Das ideias, fazer uma análise para definir como será a negociação. Então, olha, tenho várias ideias aqui, dessas daqui, quais são as melhores? Vamos partir para essa negociação. Parte-se então para a discussão, onde as partes estarão reunidas para tentar chegar num acordo. Então chegamos lá, vamos num acordo. Aí cabe lembrar que nesse momento que sentam-se ali juntos, nós já falamos um pouco sobre isso, nessa fase nós vamos ter diferentes percepções do mesmo problema. Sentimentos envolvidos, frustrações, raivas, trazendo dificuldade na comunicação e até mesmo na solução. O importante é que cada parte demonstre a solução que concorde e que ambas passem a discutir sobre o melhor. Neste caso, estamos falando de conciliar interesses opostos. Gente, você concorda que a solução para mim é diferente da solução para o meu oponente? É diferente. Ele vê o mundo segundo a ótica dele, segundo os problemas que ele tem. Eu vejo o mundo segundo a minha ótica e os meus problemas. Então nós temos soluções talvez opostas para dar para um determinado problema. Eu acho que isso acontece em qualquer discussão, em qualquer negociação que vai acontecer isso. Então nós vamos chegar lá, vamos bater de frente um com o outro, vamos colocar, olha, a minha solução é essa, ele vai colocar a solução dele, e aí talvez para mim não seja agradável a solução dele, como a minha a ele também não. Mas tem que se colocar ali, cada um vai ter que demonstrar o que está acontecendo. E por muitas vezes, nesse primeiro momento, como eu disse lá, deixa o sentimento de lado. As pessoas não deixam. Então elas vão para a mesa e vão com raiva, com frustrados, com envolvimento pessoal muito grande. E aí gera aquele conflito e vira aquela dificuldade infernal na negociação. Mas é normal, tá, gente? É normal. Primeiro embate vai ser assim mesmo, não tem jeito. Então, por muitas vezes fica se brigando muito ali, né? Ah, porque tem que ser assim, tem que ser lá, tem que ser não sei o quê, papai, vira aquela discussão enorme. Às vezes, desse primeiro embate, às vezes até a coisa anda. E acaba-se ali, negocia-se. Às vezes, uma das partes tem uma força muito grande, né? Tem argumentos, dinheiro, advogados, eu não sei. E ela consegue vencer ali mesmo. É extremamente eficaz. Ganhou, ponto, acabou. Só que o que vai acontecer com isso? O relacionamento se perde. Talvez seja interessante, não sei. Depende muito do caso concreto, depende muito da situação que você está passando. Nos dias de hoje, com o mundo globalizado do jeito que ele é, eu acredito que manter as relações seria o ideal. Para todo mundo manter relações seria legal, né? Não importa se o fulano gosta de A ou B ou C e eu gosto de D, E, F, não importa. Nós estamos negociando e o mundo é assim. São as diferenças que se completam. E às vezes as pessoas ficam extremamente
raivosas, com premissas idiotas. Então, vamos esquecer um pouco esse tipo de coisa, né? E vamos negociar o que é importante, qual é o objetivo final disso. Vamos manter? Não vamos? Vamos atropelar o outro? Não sei, você não quer mais ter relações com ele, né? Com esse, sei lá, um parceiro comercial, um locador, sei lá, você não sabe o dia de amanhã. Nesse mundo tão louco que nós vivemos hoje, nós estamos aqui no embate, amanhã nós podemos estar ali sendo concorrentes ou sei lá, futuros parceiros no negócio, você não sabe. Então, por isso que é muito bom manter relacionamentos, é muito bom que todo mundo saia ganhando nessa história, mas nem sempre é possível, né? Então, as pessoas, às vezes, se atrapalham e passam por cima de tudo e gera esse tipo de problema. Mas, que é mais eficaz? Você passou por cima do outro, você tem mais poder, passou, beleza, ganhou, né? Vamos embora. Mas e o relacionamento, como fica? Cabe lembrar que esse tipo de negociação que eu estou falando para vocês agora, ele é muito mais eficaz do que, por exemplo, barganha, né? Olha, eu dou isso aqui para você, eu cedo isso, você cede aquilo, que é a barganha, né? E aí nós ficamos aqui com um negócio fechado e, né? Legal. É muito mais eficaz quando um atropela o outro, com toda certeza, né? Mas trata-se de que cada parte toma uma posição, defendendo aí arduamente, fazendo algumas concessões para se chegar a um compromisso, né? Nesse tipo de negociação, as partes partem de extremos e tentam ceder apenas em pequenas coisas, situação que eleva uma condição de negociação para uma disputa. Aí já não é mais negociação, nós estamos disputando, nós estamos brigando. Isso cria tensão, aumenta muito o tempo da negociação e destrói relacionamentos, como eu disse até agora para vocês, entre as partes, pelo ressentimento que é gerado. Desculpe, gente. Mas são essas situações que podem ocorrer numa mesa de negociação. Aí você vai falar assim, mas professor, isso vai acontecer sempre? Quase que na maioria das vezes acontece. Mas por que acontece? Porque as pessoas não conseguem liberar esse sentimento dentro de cada um deles. Eles têm que expandir isso. Ele está com raiva, ele tem que pôr para fora. Ele está com ódio, ele vai pôr para fora. Ele quer mais ver aquele capeta do que ver aquele cara junto na mesa de negociação com ele. Infelizmente, o ser humano não é perfeito, gente. Nós somos uns bichos extremamente complicados, né? Então pode acontecer, pode, mas se a pessoa de lá tiver um pouquinho de razão, pensar um pouquinho, analisar, raciocinar a situação, ela não vai chegar metendo o pé em ninguém, tá? A não ser que tenha sido uma coisa muito pessoal, mas acontece? Acontece. Mas planeje antes, deixe o sentimento de lado, vá para uma mesa de negociação sem absolutamente nada disso. Vocês vão ver que vai dar 100% certo. Mesmo que o outro venha atropelando você, brabo, nervoso, não sei o que, não faça nada. Vá tranquilo, tire de você o sentimento. Se você que vai negociar, vá sem ódio no coração, né? Diziam alguns aí. Mas vai sossegado. Por quê? Porque numa discussão onde um fica brigando, gritando, com ódio, nervoso, esse já entra em desvantagem. Por quê? Porque você está quietinho, você está só escutando, você só escuta. E às vezes, no meio desse ódio todo, ele vai acabar demonstrando algumas coisas que ele não poderia demonstrar numa negociação. Talvez ferramentas para que você ganhe essa negociação no final. Tá bom? Uma opção, quem sabe, né? Vamos falar agora sobre as variáveis de uma negociação. Negociar faz parte do dia a dia de todos nós. Já falamos isso desde a primeira aula, da aula anterior, né? Fazemos isso até mesmo sem perceber. Nós negociamos a todo momento e não percebemos que fazemos. O que não se consegue normalmente é o maldito do acordo, né? Negociar, todo mundo negocia, mas chegar a um acordo é que é difícil. Cada pessoa que está envolvida tem uma forma de ver o mundo e o que está sendo negociado. Enxerga a situação segundo a sua conveniência, ou seja, ela está enxergando o mundo segundo o olhar dela, segundo os problemas dela, segundo a situação que ela vive hoje. De posse dessas informações, algumas variáveis são comuns: poder, tempo e informação. São 3 variáveis que acontecem. Quem tem mais poder nessa mesa, o tempo que leva para isso e as informações que cada um colheu.
Para se chegar a uma negociação, duas variáveis têm que estarem presentes e interligadas. Deu para entender, gente? Tem três variáveis aí que são importantíssimas saber numa negociação, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as três. E aí vocês vão ter uma ideia, né? O que é esse poder, o que é esse tempo? Porque às vezes a negociação depende do poder de quem está negociando, às vezes a negociação depende de tempo, às vezes o tempo é um fator extremamente prejudicial para uma negociação. Não, a pessoa está lá, precisa negociar esse negócio rapidamente, sei lá, um ano fiscal está acabando. Por exemplo, vou dar um exemplo de bancos, né? Eu já fiz muita negociação para clientes meus de banco, e às vezes ele está endividado lá até o pescoço no banco, o banco está tentando propor para ele algumas situações de acordo, ele não está conseguindo, mas conforme o ano vai passando, os bancos têm isso, eles têm um tempo limite para fazer as negociações com seus clientes para que não fique uma carteira com débitos lá, né? Então vai chegando no final do ano, o banco vai cedendo e chega uma hora que o banco faz um acordo muito bom e o cliente acaba ficando muito satisfeito com esse acordo, né? Às vezes multa, juros se perdem, nunca mais, às vezes um valor muito grande que estava de juros ali, às vezes até, entre aspas, abusivos, porque é juros sobre juros, acaba se sumindo e aí você tem um montante muito menor a pagar, né? Então, mais fácil negociar. Então, o tempo para um negociador bancário, por exemplo, é um fator limitador para ele. Por quê? Porque se vai acabando o ano, o tempo dele tentar negociar com aquele cliente de outras formas vai se perdendo também. Então, sem tempo, vamos tentar fazer qualquer negócio para conseguir dar certo. Então, o tempo é muito grande para fazer isso, né? Então, falei do tempo, falei do poder, né? E a informação. Por exemplo, essa informação que eu passei para vocês de bancos, né? Bancos privados normalmente, tá, gente? Não vai pensar que Banco do Brasil, Caixa Econômica, alguma coisa, tem essas coisas, porque não tem não. Mas banco privado normalmente tem. Então, quer dizer, a informação que eu passei para vocês hoje é um poder que vocês têm de negociação. Então, vai chegando no final do ano, o banco tem que acabar cedendo em algumas coisas para que ele não entre um ano fiscal, né, um próximo ano com alguns problemas. Então, para que ele não tenha esse débito nessas contas e a carteira fique ruim desse gerente, por exemplo, ele vai negociar baseado ali num tempo muito, muito curto. Então, o poder de negociação dele vai diminuir bastante, enquanto do cliente em si vai aumentar bastante, tá bom? Então, vamos analisar essa situação e vamos analisar item por item, tá bom? Então, vamos lá. Então, senhores, vamos começar aqui, né, com o poder. Normalmente é uma palavra relacionada a alguma coisa ruim. Seres superiores, controladores, etc. Não é isso? Neste caso, estamos falando no sentido de poder para mudar, para alcançar o objetivo proposto, tá? Então, quer dizer, a pessoa tem que ter o poder de mando ali para resolver essa situação. Quase sempre conseguimos o que almejamos se estivermos cientes, de nossas opções, após testarmos suposições e até mesmo correndo riscos de forma calculada, sempre baseados lá naquelas informações lá do começo, e elas têm que ser corretas, tá, gente? Não adianta puxar informações do achismo, o achismo não pode, tem que ser correta. Isso proporciona poder, em sua forma positiva, gerando autoconfiança, o que, por sua vez, tem como consequências a realização de acordos bons para todos os envolvidos. Então, baseie o seu planejamento, a sua tática, a sua forma de negociar em informações corretas, fidedignas, né? Tem que ser. Este poder pode até convencer a parte contrária de que a solução será de grande valia para todos. Gente, se você tem informações perfeitas, se você consegue, através dessa informação, uma solução viável, e essa solução viável também é viável para o seu oponente, perfeito. Aí é o poder seu de convencimento desse oponente. Então você vai chegar numa mesa de negociação, você já levantou as informações estão corretas, perfeitas, então eu vou fazer o quê? A partir dessas informações eu tracei uma solução. Essa solução eu apresento a esse oponente e falo para ele, olha aqui, fulano,
isso aqui vai ser bom para nós dois, cara. Dá uma olhada, analisa a situação. Aí ele analisa. Puxa, vai mesmo, né? Esse poder é o poder que você tem de estar baseado em informações concretas, corretas, e não no achismo, tá bom? Então pensem nisso. Uma negociação, às vezes, ela pode acabar rapidamente porque você simplesmente teve as informações corretas e conseguiu uma solução boa para todos os lados, tá bom? E alguns de nós detêm poderes natos, tá, gente? Ou também chamados de pessoais. Tem muita gente que tem isso, né? Tem um poder, assim, nato, até mesmo de convencimento das pessoas, né? Isso está presente no dia a dia de tais indivíduos. Poder aqui lida com as ações, decisões, atitudes, determinação, condução das negociações. Essa pessoa vai conduzir a negociação. É um poder moral, tá, gente? As pessoas conseguem isso. Negociações com a habilidade de influenciar, de canalizar, de concretizar ali, ou seja, você vai persuadir a outra parte, né, a entender a solução. Então tem gente que tem isso, tem muita essa capacidade. São capazes, de acordo com a situação imposta, analisar diferentes ângulos e novas possibilidades a serem empregadas. Por vezes especialistas ou outras apenas com o poder de mando mesmo. O importante aqui é ter poder de saber o que deseja, saber quais as necessidades da parte contrária e exercer influência para vencer os obstáculos. Deu para entender, gente? Tem gente que tem uma persuasão assim inacreditável. Eu vejo muito isso no pessoal da internet hoje, né? Apesar de eu estar aqui na internet também, mas eu sou o tiozinho indo pro vovô, né? Mas muitos jovens hoje têm um poder de persuasão inacreditável, né? Nem todos para o bem, diga-se de passagem, né? Muitas coisas eles fazem uma persuasão para algumas coisas extremamente idiotas ou perigosas, né? Mas não podemos negar que tem o poder da persuasão, né? Eu nem sei como eles chamam hoje, youtubers, né? Alguma coisa assim. Então essas pessoas têm lá, sei lá quantos mil ou milhões de seguidores, que ele faz uma coisa idiota, mas ele consegue persuadir a todo mundo que aquela coisa idiota é legal. Eu não consigo entender isso, mas deve ser um poder muito grande que ele tem, né, de fazer isso. Ou então as pessoas que o seguem talvez não tenham um discernimento tão bom assim. Mas eu acredito mais no poder de persuasão da pessoa que está ali colocando as informações de alguma forma com que ele consiga conduzir ou persuadir essa pessoa a fazer o que ele deseja, né? Muitos negociadores têm essa capacidade, mas isso já vem deles, tá? Já é intrínseco da pessoa. Ah, posso conseguir isso? A pessoa pode. Sempre na vida, estudando, tudo é possível. Tudo é possível ser desenvolvido, tudo é possível fazer. Se vocês me dissessem que há uns anos atrás, que eu ia estar aqui em frente a uma câmera, com sei lá quantos monitores tem aqui, com esses equipamentos, fazendo um curso para vocês online, eu ia falar que vocês eram doidos. Por quê? Porque eu ministrava cursos muito para empresas, na verdade, com grupos fechados, né? Ia fazer uma palestra, ia fazer empresas, né? Cursos especialmente montados para cada atividade. Eu fiz muito isso na minha vida, eu tenho mais de 30 anos de recursos humanos, né? Trabalhei para empresas de tudo que é jeito possível, com todos os problemas possíveis e imagináveis. Mas era uma coisa que eu fazia internamente para as empresas. Queria um curso desse que eu estou dando para vocês aqui. É um curso que eu faria para uma empresa, para um grupo específico e cobrando lá um valor X, né? Hoje eu venho para fazer um curso EAD, né? Internet é uma coisa nova. Então tudo muda, as coisas mudam. O mundo é mutável e nós temos que mudar com ele. Não importa a tua idade. O que importa é que você tem que mudar, né? Então, negociar é assim também. Você aprende a persuadir a pessoa a estar fazendo. Uma coisa eu falo para você, gente, nenhuma informação boa que você pega e você assimila vai ser ruim para você de qualquer forma, não vai, né? Você está fazendo um curso comigo hoje de negociação, com toda certeza esse curso vai servir para você para tudo, para a tua vida pessoal, profissional, para tudo, gente. É só você lembrar das nuances do curso a hora que vai aparecer a situação na sua vida, vai complicar a sua vida num determinado momento. Ah, complicou, professor, tá, legal. Pô, vou lembrar lá do que aquele professor maluco falou para mim, olha, faz isso, faz aquilo, pensa estrategicamente, tira os sentimentos
dessa posição ruim, você vai ver como as coisas param. Às vezes até mesmo brigas, gente. Eu vejo às vezes, porque saio à noite também, né? Sou filho de Deus, e às vezes você vê lá pessoas que estão discutindo e dessa discussão partem para uma agressão física. Para quê? Deixa os sentimentos de lado, é difícil. Pô, a pessoa me humilhou. Para, meu Deus, espera. Deixa o cara falar, deixa o cara brigar, deixa ele fazer, deixa ele pular. Para quê que você vai entrar numa confusão sem necessidade? Para. Né? Se você deixar por um minuto, a hora que você vai revidar ou fazer alguma coisa, você pensar no que eu estou te falando agora, você deixou o sentimento do lado, pronto. Essa discussão acabou. Só existe uma discussão se duas pessoas estão com vontade de discutir, se os ânimos estão exaltados, se os sentimentos estão ali relacionados a esse conflito. E aí as pessoas acabam saindo por uma agressão física. E eu pergunto, qual é a solução disso? Só coisas ruins. Então, deixa o sentimento de lado. Toque a vida, faça. Tenha o poder de convencimento. É muito mais a inteligência, né, que podemos até chamar aqui, entre aspas, de uma inteligência emocional, do que qualquer outra coisa. Né? A pessoa que está ali, bravejando, pulando, né, louca, brava, através da inteligência, através do controle da sua emoção, com toda certeza ela não vai mais. Você vai desmoronar qualquer argumento que outra pessoa tenha contra você. Então serve para tudo. Tudo aprende. Tudo nessa vida pode criar para vocês competências e habilidades. Né? As competências é o que você está aprendendo. Você está aqui hoje, está de parabéns, você está aprendendo coisa que a maioria das pessoas não fazem hoje. O brasileiro passa quase um terço da vida dele, do dia do brasileiro, na internet, sem parar. Para quê? Para nada. Para nada. As pesquisas mostram, fica lá na rede social, fica não sei aonde, fica de conversa no WhatsApp ou sei lá o que, mas um terço da vida do brasileiro todo dia, né, está sendo desperdiçado para nada. Eu dou os parabéns a vocês que estão aí, por quê? Porque você está estudando alguma coisa. Então estude, meu Deus do céu. Vocês têm tudo na mão hoje para conseguir ser os melhores dos melhores. O tio aqui é do tempo da Barça, gente, sabe? Que quando precisava de uma informação, nós tínhamos que ir na biblioteca, ou você tinha que ter uma enciclopédia em casa. Olha que coisa de maluco. Essa enciclopédia era vendida nas ruas. Vocês nem imaginam o que eu estou falando, né? Vocês mais jovens, né, devem estar falando assim, nossa, o tio tá louco. Não, era assim, né? A primeira universidade que eu fiz, nós tínhamos que pesquisar tudo em bibliotecas. Não tinha essa internet, essas informações tão rápidas assim, não tinha não. Nós íamos em bibliotecas, nos DAs da faculdade, nós íamos buscar informações, tirávamos cópias, né, de livros nos DAs para a gente conseguir fazer provas, né? Depois as coisas foram modernizando, graças ao Senhor, né? Tem gente que diz que gosta daquele tempo, eu não sei por que o cara gosta daquele tempo, tem que bater nele, né? Agora é muito mais fácil. Eu preciso de uma informação, eu consigo links confiáveis, que isso também é difícil você achar na internet, tá? Eu trabalho com direito, vocês sabem disso, além de recursos humanos, gestão de pessoas e etc. Mas eu posso afirmar para vocês que a internet está cheia de porcaria também. Então você tem que saber onde pesquisar. Mas a comparação entre o meu mundo lá, década de 80 e vocês hoje, não tem comparação. Isso aqui é uma maravilha. Né? Inventaram o computador, olha que fantástico. O tio saiu da idade da pedra e está na idade sofisticada aqui, né? Então nós estamos é fantástico isso, gente. Vocês têm tudo na mão, aproveitem, aprendam. Negociar é aprender. Aí a habilidade você vai criando com a prática, da observação principalmente, né? Levantamento de informações, planejamento, observação, observar o seu oponente, saber onde é que ele tem algum ponto fraco ou não, e você talvez trabalhar e talvez ter esse poder de influenciar e de comandar essa negociação de alguma forma, não sei. Mas é muito legal. Então, quer dizer, vocês têm tudo hoje para serem aí, sei lá, uma geração extremamente potente. O que precisa? Atitude. Atitude de você aprender, atitude de você fazer, a atitude para você ser diferente. Né? É o que eu vejo muito em redes sociais hoje. Eu estou em redes sociais não porque eu gosto de redes sociais, né?
mas é uma informação mais rápida, talvez uma informação não tão digna, né? Mas uma informação mais rápida e talvez, né, como meio de propaganda, de vendas, de mercado, é muito interessante. Mas o que eu vejo na grande maioria são pessoas se exibindo, né, nas redes sociais com alguma finalidade, eu não entendo qual, mas com alguma finalidade deve existir. Não sei se um ganho de capital ou se não, ou se um ganho emocional, talvez eu não sei dizer. Mas mesmo as redes sociais são fantásticas para você trabalhar hoje, para você negociar, para você ter rendimentos de onde nós não podíamos ter, nem imaginar há anos atrás. Então aproveitem, façam da vida de vocês alguma coisa fantástica. E eu parabenizo a todos vocês que estão aí assistindo. Por quê? Porque vocês estão procurando saber coisas, né? Se tem uma coisa que os antigos como eu sabem, são informações que vocês ainda não têm, que vocês não têm experiência. Só isso, né? E às vezes, mesmo que você tenha informação, você não consegue colocá-la em prática porque precisa de um velhinho como eu para ensinar vocês os caminhos das pedras. Então me ensinou perfeito, vocês vão ser muito melhores do que eu. Tá bom? Então, parabéns, gente. Toque a vida e aprenda. Crie essa habilidade, né, através dessas competências. Né? Tem 1 milhão de cursos na internet hoje, com todo mundo aí falando que é o Superman de tudo. Né? Eu nunca falo que sou Superman de nada. Eu estou aqui para ajudá-los e para ensiná-los. Só isso. Mas aprenda. Aprenda que é ganho de vida. É a única coisa que você vai levar embora desse mundo é o seu conhecimento. O resto, esquece mesmo. Você não vai levar nem a roupa que você está vestindo. Então vamos lá. Ainda falando de poder, né? Salientamos que é de extrema importância conhecer o que se negocia, o que está sendo negociado e com quem. Está lá nas informações que nós já falamos aqui. Ter poder de negociar, analisar fatos anteriores que precederam a negociação, saber quais as necessidades da parte contrária para somente assim exercer a influência, que nós já acabamos de falar, e vencer os obstáculos chegando assim ao objetivo. Parece óbvio tais dados, né, gente? Mas não é. Na maioria dos casos, as pessoas desprezam essa parte básica da coisa, que é você saber o que é que você está negociando e com quem você está negociando. As pessoas não pensam. Gente, eu estou negociando com quem? Lá, naquele exemplo da briga, o cara que está brigando comigo, você supõe que ele venha da onde, se é que você não o conhece. Então você deduz, sei lá, pela vestimenta, pelo jeito que ele está, pelo vocabulário, talvez seja uma pessoa com alguma problemática, talvez isso sirva para você evitar o conflito. Não, evitar esse desfecho ruim, né? Vai saber. Então, as pessoas não têm isso como básico, então nada. E eu estou falando de uma negociação previamente agendada, então você tem que ter essas informações na mão. Então são incumbidos de negociar pessoas que não detêm as informações. E às vezes acontece muito isso, tá, gente? O patrão, aqui, quando eu disse incumbidos, existe muito isso. Existe uma empresa X que vai negociar ou com um funcionário, ou com um fornecedor, ou com, sei lá, com outra empresa. Aí o dono da empresa fala o seguinte, chega para um coitado, um funcionário lá, que nunca trabalhou com negociação na vida dele, ou se negociou, sei lá, negociou com a companhia de telefone, né, para não mais mandar mensagens de propaganda ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a pessoa é incapaz de fazer uma negociação dessa porque ele não tem informação nenhuma. Ele não sabe absolutamente nada. Aí chega o dono da empresa, né, o famoso chefe, o que manda, e manda o coitadinho ir lá negociar sem ter poder de mando, sem saber o que está acontecendo, sem informação nenhuma, e quer que o cara saia de lá com alguma vantagem. Não vai sair nunca, tá, gente? Não vai. Então, se você é um empresário e está assistindo minha aula, você pare de mandar o coitado de alguém que não tenha poder de mando e informações para negociar. Eu estou enjoado de ver isso, gente. Manda o coitadinho lá, que o coitadinho não sabe nem o que ele está fazendo. Ele entra na mesa, ele fala assim, ó, eu só posso ir até aqui, eu não posso ir mais que isso. Então, que raio de negociação é essa que a pessoa não tem poder de mando? Não tem poder da gente levar essa discussão adiante ou de chegarmos a uma solução? Não tem. Então, quer dizer, às vezes isso é até uma tática do dono da empresa, né? Eu mando esse aqui primeiro, aí o cara lá fica bravo, aí eu acabo tendo mais tempo ou às vezes eu consigo puxar informações do oponente. É uma tática meio sem vergonha? É, mas pode ser usado, não tem problema algum, tá? É uma tática.
Mas a grande maioria das vezes não é tática, não. É o que o dono da empresa é folgado e quer mandar o outro para tentar resolver uma coisa que ele não consegue. E aí vira essa bagunça infernal. Isso acontece direto, tá, gente? Direto. Podem ter certeza disso. Então, tais erros normalmente são cometidos por empresários que demandam aos seus subordinados a tarefa de negociar, indivíduos normalmente despreparados, desmotivados e sem a informação. Acabei de falar, só está com o português mais bonitinho, né, gente? Mas por quê? Não sei. As pessoas têm um poder de tentar correr do problema. Né? Tem gente que adora correr do problema. Né? Agora, correr do conflito, correr da negociação. Então, às vezes, ele manda um terceiro lá, coitadinho. Vai lá, você tenta negociar para mim. Por quê? Porque ele não quer isso na vida dele. Acontece também. Tá? Às vezes não é tática, não é ser egoísta, não é nada. Às vezes é covardia pura mesmo. A pessoa não quer mesmo, não gosta do conflito e faz. E às vezes perde lá e tá tudo certo também. Acontece. Tudo na vida é o querer e o porquê das coisas, né? Vai saber. Só Deus sabe o que acontece na mente desse povo, né? Tá bom, gente. E para nós fecharmos aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre o tempo. Quando falamos em negociação, é de suma importância calcular o tempo, o quanto ele pode afetar na obtenção dos objetivos. Apesar dos prazos poderem ser negociados pelas partes, ele pode ser utilizado como ferramenta de pressão, como eu disse lá atrás para vocês, né, do banco. Concessões podem ser feitas em detrimento do pouco tempo restante, o que terá a tendência de não satisfazer as partes envolvidas. Às vezes as partes, porque acabou o tempo, não dá mais para negociar, a coisa está complicada e não fica bom para ninguém. Tá? Todos os envolvidos têm um prazo limite para negociar, apesar das partes nunca deixarem isso claro. Lógico, é uma informação preciosa numa negociação. Você não pode falar que você tem limite para fazer tempo para isso, senão o outro se utiliza dessa informação com toda certeza, sendo essa uma forma de pressão de resultados. Se uma parte conseguir estimar o prazo final da outra, certamente ela terá uma grande ferramenta. Conseguimos aqui identificar a junção do tempo e poder. Então, gente, mantendo lá o exemplo do banco. Tá? Então, quer dizer, eu tenho a informação que o banco tem que fechar, os bancos privados, normalmente, eles fecham esse ano, eu não sei se chama ano contábil, eu não sei que nome que eles dão, mas eles têm que fechar o ano lá em dezembro sem ter um monte de gente devendo na carteira dele, né? Cada gerente não pode ter aquele monte de gente devendo lá, um monte de devedor. Então ele tem que negociar. Então quanto mais perto do final do ano, mais tendência ele tem de fazer abatimentos, descontos e etc. para conseguir fazer um acordo bem feito ali para o cliente. Mas normalmente isso não fica muito bom para o gerente, ele vai ficar insatisfeito, o cliente também vai ficar insatisfeito às vezes, porque não chegou num consenso, mas o tempo é um fator limitador. Então, se uma parte sabe que a outra tem tempo, ela vai usar isso como arma com toda certeza. Tá? Então, pensem nisso. Se vão entrar numa negociação que a pessoa já sabe que você tem um tempo para fazer isso, você já está entrando em desvantagem nessa negociação. Então, é sempre bom, se essa informação realmente proceder, que você não espalhe a ninguém que tem um tempo para se fazer isso. Todo mundo tem tempo, uma negociação não pode ficar aí perdida no universo. Mas, para efeito de negociação, é bom que as pessoas não saibam exatamente qual é esse tempo. Tá bom? Então vamos fechar essa aula, que nós já estamos aqui com bastante tempo. Agora vamos falar do final, né? Que é o valor final, que é a informação. Uma negociação passa a existir a partir do momento que algo deu errado. Já falamos sobre isso um montão de vezes, né? Nesse momento, normalmente, as informações relevantes não estão de posse de nenhuma das partes. Quando surgiu o conflito, ninguém tem informação nenhuma ainda. Só tem aquela coisa do momento. Então, neste momento, conseguir as informações passa a ser de vital importância. Informações seguras e precisas. Ok? De novo, eu vou bater nessa tecla. Não adianta levantar informação do nada. Ela tem que ser segura, ela tem que ser precisa. Se analisarmos a situação, veremos que a informação está relacionada com as necessidades da parte oposta, já que saná-las é o objetivo final da negociação. Então, gente, a melhor parte dessas informações é você levantar o que é que a outra pessoa
está buscando, né, o seu opositor. Por quê? Porque você consegue tentar sanar isso ou integralmente ou parcialmente e solucionar a questão. Então pensem muito nisso, tá bom? Nós já estamos aqui com 45 minutos de aula, então eu vou parar por aqui. Nós vamos dar continuidade nesse tema informações já na terceira aula, mas importante, tivemos uma primeira, onde os sentimentos estão de lado. Aprendemos hoje que nós temos ferramentas para fazer essa negociação dar certo. Então nós temos tempo, nós temos o tempo, nós temos as informações, nós temos o poder de quem está nessa negociação. Todos esses elementos são de extrema importância para que cada um de nós possa entrar numa negociação e se dar bem. Então, eu estou entrando na negociação, estou me dando bem, mas eu gostaria também que o meu oponente se desse bem. O poder que existe da persuasão, da pessoa que fala com vocês e consegue fazer com que a negociação, por vezes, termine. Por quê? Porque a pessoa consegue. Ela tem esse poder na fala, né? Então, nós já temos várias ferramentazinhas aí em 2 aulas para nós já pensarmos como é que nós vamos entrar numa negociação. Depois nós vamos falar sobre estilos de negociadores, que vocês vão ver que baseado nessa parte, vamos chamar de alicerce, que eu passei para vocês em 2 aulas, e vou terminar ainda o finalzinho na outra aula, mas esse alicerce vai ajudar você a repensar naquela determinada situação qual tipo de negociação eu posso estar aplicando, tá? Existem vários tipos de negociação e de negociadores que nós vamos falar nas próximas aulas, tá bom? Gente, muito obrigado por tudo, eu agradeço imensamente de todos vocês estarem aí e estou sempre à disposição, tá bom? Agradeço mesmo. Fiquem com Deus, um abraço.